Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o teorema do confronto. E como é que é o enunciado desse teorema? Então aqui, sejam f, g e h funções, tá? Tais que o h de x é menor ou igual que f de x, que por sua vez é menor ou igual que g de x, para todo x próximo de a. Isso quer dizer que o x está no intervalo, né? Essa desigualdade aqui, ela vale em um certo intervalo que contém a. E aí ele também menciona aqui, né, diz que esses dois limites aqui, dessas duas funções, h e g, o limite de g de x quando x vai para a é igual ao limite de h de x quando x vai para a, isso dá L, um número real. E a conclusão do teorema é que o limite da função f também é o mesmo limite, ok? Bem simples o enunciado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é um exemplo de aplicação desse teorema. Como é que esse teorema aparece, né, em alguns exercícios por aí. Vamos ver aqui. Bom, pede para calcular esse limite aqui, tá? Como é que a gente calcularia basicamente esse limite aqui? Eu tenho limite de x sendo de 1 sobre x, e aqui o que a gente poderia pensar em fazer, né, já de cara, é usar a propriedade, né, do limite do produto é o produto dos limites. Como esse limite aqui, né, ó, dá zero, e 0 vezes qualquer coisa é zero, então isso aqui daria zero. Só que tem um problema aqui, tá? Essa forma de resolver o problema de calcular esse limite está errado. Por quê? Porque a gente viu, né, no vídeo passado que a gente só pode aplicar essa propriedade do limite do produto ser o produto dos limites quando a gente sabe que os dois limites existem, ok? Esse limite aqui, ok, é zero. Agora, quanto é que dá esse limite? Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que é o comportamento dessa função. Se você tentar fazer o gráfico dessa função aí, certo? Por exemplo, num aplicativo aí, em algum programa, tipo, você pode tentar fazer isso aí no GeoGebra. Bom, isso aqui não foi feito no GeoGebra não, tá? Isso aqui foi feito à mão livre mesmo. Então, você tem aqui o seno de 1 sobre x, o gráfico é mais ou menos uma coisa desse tipo aqui, tá? Próximo aqui de 1, próximo aqui do zero, a função fica subindo e descendo, tá? Fica oscilando entre menos 1 e 1, tá? Olha só, existem basicamente três formas que o limite pode deixar de existir, certo? Você vai calcular o limite não existe. Uma delas é quando a função ela vai para mais ou menos infinito, ou seja, a função cresce indefinidamente ou ela decresce indefinidamente. O outro caso é aquele caso lá dos limites laterais, tá? Quando os limites laterais são distintos. Então, também nesse caso, a gente vai dizer que os limites não existem. Que o limite da função, tá? Os limites laterais existem, tá? Mas o limite da função, quando o x tende àquele ponto, né? Quando os limites laterais forem distintos, então o limite não existe, tá? Uma outra situação que o limite pode não existir é quando você pega, por exemplo, duas sequências que convergem para um mesmo ponto e você olha para essa sequência, para as imagens dessas sequências, você pega as imagens dessas sequências pela função, calcula o f de cada uma dessas sequências, né? E as imagens elas não tendem a um valor comum, tá? Não estão indo para o mesmo valor, estão indo para valores distintos. Então, nesse caso também, o limite não existe, tá? Bom, a gente vai usar justamente esse terceiro método aqui, para verificar que esse limite aqui não existe. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, isso aqui é só para dar um zoom, certo? Naquela parte aqui próximo do zero, que a função fica subindo e descendo, e oscilando entre menos 1 e 1, tá? Bom, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para essa função, né? E a gente vai fazer o x igual a 2 sobre kπ, onde o k aqui é um número natural. E a gente vai considerar duas sequências, tá? A gente vai considerar uma sequência xk, o xk para a gente vai ser isso aqui, tá? 2 sobre kπ. Só que o k vai ser par, ou seja, quem é o x2? É 2 sobre 2π. Quem é o x4? 2 sobre 4π e assim sucessivamente. E a gente vai considerar uma outra sequência yk. E essa outra sequência também vai assumir essa mesma forma aqui, 2 sobre kπ. Então, yk
é igual a 2 sobre Kπ. Só que o K, nesse caso aqui, vai ser 1, 5, 9, tá? Ou seja, o K para essa segunda opção aqui, para essa segunda sequência, vai ser o quê? Um múltiplo de 4 mais 1, ok? Se a gente for calcular aqui o seno, né, de 1 sobre xk, se a gente usar essa sequência aqui, xk é isso, então vai ficar 1 sobre 2 sobre Kπ, né? Ajeita aqui a fração, fica seno de Kπ sobre 2. Só que como o K é par, então se for 2, fica π, seno de π é 0. Se for 4, né, vai ficar 4 sobre 2 dá 2, 2π. Seno de 2π dá 0. Ok? Ou seja, se for um número par, isso aqui sempre vai dar 0. Tá? K par, essa expressão aqui vai dar 0. Logo, como a gente quer o limite disso daqui quando o K vai para infinito, né? K indo para infinito, lembra que a gente quer que o x vai para 0, né? A gente quer o limite dessa expressão aqui, ó, quando o x vai para 0. Mas para o x ir para 0, o K tem que ir para infinito. Então, K indo para infinito, essa expressão aqui vai para 0. Ok? Agora vamos verificar o que acontece com essa mesma expressão quando a gente usa essa outra sequência aqui. Seno de 1 sobre yk é o seno, a gente vai usar o yk é a mesma expressão, né? Só que o k é que muda, né? O seno de mesma coisa. Só que para esse caso aqui, o valor do seno vai dar 1, tá? Isso porque o k é exatamente tem aquela forma, 4n mais 1. Você pode verificar isso, certo? Diretamente aqui no círculo, porque para esses valores, 4n mais 1, certo? O ponto onde termina é aqui, ó. Então eu tenho π sobre 2, né? Depois 1, 2, 3, aliás, aqui 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. 5π sobre 2 dá 1 também, né? Porque o seno nesse ponto aqui dá 1. Ou seja, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E aí vai, né? Ou seja, nesse ponto aqui vai dar 1. Naquele outro caso que nós acabamos de analisar, do xk, a sequência, tá? O xk, né? Aqueles pontos lá, né? Kπ sobre 2, onde o k é par, ele está justamente aonde? Nesses pontos aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Nesse ponto e nesse ponto. Por isso que dá 0. Sendo nesse ponto dá 0. Ok? E aí, né? Olhando para cá, isso aqui dá 1. O limite disso daqui, o limite de uma constante, a própria constante é 1. Então, qual é a nossa conclusão? É que o limite não existe. Tá? O limite do seno de 1 sobre x não existe. Por quê? Aquela coisa, né? Você pegou duas sequências, e essas duas sequências, tanto a sequência xk quanto a sequência yk, estão indo para 0. Só que as imagens dessas sequências pela função, quando você substitui, né, na função, o limite dá diferente. E, portanto, o limite não existe. Com isso, a gente não pode, com essa conclusão, a gente não pode aplicar aquele teorema lá, né? Aquela propriedade, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Bom, e como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar o teorema do confronto. A gente tem aqui a função seno, né? A gente sabe que a função seno ela é limitada, né? Está entre menos 1 e 1. E aí agora o que a gente vai fazer é simplesmente multiplicar isso aqui por x positivo. Então, multiplicando aqui x por x positivo, né? Lembra que não altera o sinal, então vai ficar x menos x aqui, x e x, tá? Menos x aqui, isso aqui multiplicado por x, aqui multiplicado por x, então ficou assim. Bom, agora simplesmente calcular esse limite aqui dessa função e o limite dessa função, que são iguais, né? Dá 0. Pelo teorema do confronto, o limite da função que aparece aqui dentro da desigualdade também dá 0. Bom, e aí você pode dizer, mas o resultado deu o mesmo, poderia ter feito logo daquela maneira. Não, não poderia, certo? Porque aquela fórmula lá está errada. Não se pode aplicar que o limite do produto é o produto dos limites se um dos limites não existe, ok?
Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Depois nós vamos fazer mais exercícios aí para aprofundar esses conceitos aí, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.